Tatiana, eu sou engenheira de alimentos e me perguntaram o que engenharia de alimentos transformou na minha vida. E, na verdade, eu diria que engenharia de alimentos é a minha vida. Em 98, quando me preparava para fazer um curso de direito, o vestibular para direito, eu folhei um guia do estudante e vi lá engenharia de alimentos. Fiquei super curiosa para entender o que era aquele curso que eu nunca tinha ouvido falar. E percebi que esse profissional poderia atuar em muitas áreas dentro do contexto do alimento, né? Então me apaixonei e achei que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu sou uma apaixonada pela engenharia de alimentos porque eu não acredito que a humanidade consiga se alimentar sem os profissionais dessa área. Quando eu falo os profissionais dessa área, eu estou incluindo nós engenheiros, os tecnólogos, os cientistas, os técnicos de alimentos, que ajudam a processar o alimento. E quando a gente fala em processamento, a gente está falando de todos os processos, inclusive apenas uma higienização ou uma seleção, por exemplo, a seleção da pipoca, ou a higienização do feijão, a higienização do arroz. E claro, antigamente a gente achava que a engenharia de alimentos dizia mais respeito àquele alimento pronto, cheio de aditivos, né, coisas que colocavam lá dentro para aumentar a vida de prateleira, né? E hoje a gente já sabe que a engenharia de alimentos é muito mais do que isso. Inclusive, ela adiciona lá dentro elementos importantes como proteína, como antioxidantes, enriquecendo os alimentos simples, como os pães, por exemplo. Né? Então a pesquisa também nos proporciona isso, que é parte da engenharia de alimentos também, né? Toda parte da pesquisa. Então eu sou apaixonada, poderia falar horas aqui sobre o que é engenharia de alimentos e como atuar nela, mas contando um pouco da minha trajetória, eu me formei na UFSC em 2004, eu trabalhei na Perdigão na época, na indústria de pizzas, lasanhas, pães de queijo. Eu era supervisora de linha. Depois disso eu saí do Brasil, passei um período fora do Brasil e foi muito interessante o que aconteceu, porque quando eu fiz o meu currículo, como eu não podia atuar como engenheira de alimentos com o meu diploma brasileiro, né, eu estava fora do Brasil, eu resolvi não colocar ele no meu currículo. E fui selecionada para trabalhar no Starbucks. E o Starbucks preza por um treinamento muito rigoroso dos funcionários. Padronização de produto, higiene, bom atendimento. E aí, quando eles começaram o treinamento, eu me adaptei muito fácil com aquilo, né? Porque quando a gente fala de boas práticas de fabricação, padronização, a gente está falando da linguagem da engenharia de alimentos. E aí eles acharam muito curioso aquilo, me perguntaram como que eu tinha tanta informação, como que eu tinha absorvido aquilo tudo tão rápido. Daí eu contei para eles que eu era engenheira de alimentos. E aí eles já logo me passaram para supervisora, né? Um período depois, obviamente. Então foi algo que enriqueceu bastante naquele período também. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu tive meu próprio negócio. E foi muito enriquecedor também, porque saber que você pode atuar como engenheiro de alimentos no teu próprio negócio, que aparentemente o engenheiro de alimentos só pode trabalhar no que é dos outros, também fazia muito diferença, né? Os clientes falavam muito de como tudo era muito padronizado, como tudo era muito bem feito, tinha cuidado, tinha higiene. E depois que eu saí eu acabei vendendo esse negócio, eu fui trabalhar com pesquisa, com melhoramento genético de trigo. Então eu trabalhei com outra coisa que também é da área de engenharia de alimentos e que a gente não tem noção de como é importante o profissional dessa área estar ali. Então eu trabalhei com qualidade de trigo, fiz mestrado nessa área também. E hoje eu trabalho numa empresa de alimentos congelados, prontos para o consumo, que chega prontinho na mesa do consumidor. E os feedbacks mais legais que a gente recebe é assim: poxa, descongelei e quando fui comer eu jamais iria acreditar que aquilo estava congelado. Então tudo isso é conhecimento, né, que a gente vai adquirindo como profissional durante a nossa vida inteira, com a ajuda dos nossos queridos professores.
e colegas que sem eles a gente não se torna o profissional que a gente é. Então, eu indico muito a engenharia de alimentos. É um curso que traz muito conhecimento e muito importante para sobrevivência da humanidade. Um abraço para todos vocês. Abraço apertado.